E por que é que tu senta com milhares, vários clientes, com um monte de lead, tu fala com muita gente e tu não fecha? Porque está faltando conhecimento. Mais um dia, chegamos ao 7º módulo, negociação. E negociação, né, é a arte, né, do escritório, ali juntamente com o cliente, chegar a um acordo, né, que satisfaça ambas as partes. Geralmente o cliente ele tem ali as suas necessidades, né, e o escritório também tem seus anseios. E quando a gente entra numa reunião, né, a gente vai ter que chegar a um acordo. Isso é negociação. A negociação, ela é a arte de você influenciar a outra pessoa, né? Quando você estuda a negociação, você pode aprender algumas técnicas que vai te ajudar a persuadir. Eu não estou falando aqui de manipulação, de você coagir, né, e a pessoa não está convencida daquilo ali que ela está fazendo. Não, não. Quando você fala de negociação, você domina as necessidades da outra parte, domina o interesse, as dores, os anseios, e você trabalha ajudando ela, né, a compreender que o seu negócio é a melhor opção. Muitas vezes você muda a posição dela. Então ela chega com uma postura, chega com um entendimento e na negociação você muda a posição dela, né? Então a negociação está aí. Ela diz, por exemplo, está caro, né? E aí você vai negociar quando acontece isso, mudando a posição do outro lado. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou puxar a arma, colocar na cabeça e dizer, não, está barato. Então desapareça daqui, né? Ou não é assim, né? Então a negociação envolve você persuadir, você entender a outra pessoa e influenciar ela a mudar a postura, mudar a sua posição. E aí eu vejo alguns advogados dizendo assim, eu não mudo, eu não negocio. Meus honorários é esse aqui, quem quiser paga, quem quiser não paga. Né? Eu estudei um módulo, né, quando eu fiz o MBA, que era um módulo de negócios, jogos de empresas. E nesse módulo a gente viu que o preço faz diferença. Né? A quantidade de pessoas na área comercial, na área do marketing, tem muitas coisas que faz diferença em relação ao preço que a gente oferece. E muitas vezes o advogado não vai no mercado, não sabe sobre custo, não sabe sobre precificação e coloca às vezes um valor ali que ele não sabe nem por que está aquele valor. E aí ele diz, não mudo isso, é isso aí, né? Meu preço é esse e eu não mudo. Lógico que eu vou explicar aqui que o ideal é a gente reduzir o menor possível o valor. A gente vai trabalhar o preço, né? A gente vai trabalhar demonstrando os nossos benefícios e valores ao cliente. Mas quando o advogado ele entra, senta numa sala de reunião com o cliente, ele tem que entender que ele vai ter que negociar. E aí muita gente não fecha o contrato. Eu vejo muita gente reclamando, dizendo, eu sento com vários clientes e não fecho o contrato. Eu consigo até captar o lead lá na internet, mas na hora de converter ele, eu não consigo fechar. E por que é que tu senta com milhares, vários clientes, com um monte de lead, tu fala com muita gente e tu não fecha? Porque está faltando conhecimento. Está faltando numa área, porque o advogado ali, ele estuda a área na faculdade jurídica, né? Ele entende de lei, mas como é que ele senta com uma pessoa do outro lado e está zerado em negociação, está zerado na área comercial, ele não sabe nada muitas vezes dessa área. O cliente,
já estudou vários livros, muitas vezes é da área de administração, domina ou de outras áreas, domina a negociação e muitas vezes se coloca numa posição superior a ele ali, com o poder muito maior. E o advogado não sabe o poder que tem. Aí ele senta com o cliente, ele está com o cliente, mas ele é um leigo em negociação. Muitas vezes ele é leigo na parte financeira, não sabe nem o custo de um processo. O cliente, quando começa a falar de preço, ele não tem coragem. Ele não sabe como é que ele vai precificar. Aí o que é a coisa que ele faz ali? Ele baixa, começa a baixar. Baixa o preço. Outros, como eu estou falando, não negociam, né? E uns baixam demais. Está curtindo o vídeo? Inscreva-se no canal e aproveite os próximos conteúdos. Deixe seu like e comente. Sua participação ela é essencial. Agora vamos voltar para o vídeo? Mas quando você está com alguém, isso é negociar. A partir do momento que a pessoa sentou, está com você e você começa a falar ali do caso dela, personalizar, e geralmente a área jurídica você, dependendo da área, você vai ter que personalizar, entender cada contexto, entender o cliente, entender a área que está envolvida, entender o caso, entender às vezes se tem processo, como que está o processo, para você precificar. A precificação, ela é um pouco complexa em alguns casos, saber quanto é que eu vou cobrar para aquele cliente, qual o valor, né, que vale o meu serviço. Porque qualquer profissional liberal, no mínimo, ele tem que cobrar o valor do serviço dele, das despesas, que aí envolve os custos, né, e despesas, os gastos, e 20% de lucro. Se ele não souber isso, ele vai entrar numa operação que vai tomar um prejuízo. E o advogado, ele não sabe precificar. Ele chega, entra na reunião, não sabe precificar, o poder de barganha, muitas vezes ele não entende, e o cliente, ele que está com todo o poder, porque ele fecha o contrato ali, ou ele não fecha. Aí muitas vezes a pessoa pensa, todo o poder está na mão do cliente, mas o advogado tem muitos poderes. Nós temos vários poderes que nós podemos utilizar para aumentar nossas chances de fechar o contrato. Exemplo, a pressão do tempo. Muitas vezes o cliente ele vem com a pressão do tempo ali, ele tem prazo para fazer aquilo ali, ou o prazo judicial, ou o prazo dele, e o prazo do escritório para assumir. Porque em determinado momento, teve cliente que eu queria que eu assumisse, e aí não tinha fechado o contrato, estava ali me levando por tempos, dias, e eu querendo fechar o contrato. E o que foi que eu fiz? Gatilho da urgência. Eu falei, eu tenho um prazo para assumir esse processo. Chegou em tal momento processual, eu não assumo mais, porque não tem como eu reverter. E aí o cliente entende que a gente tem um compromisso também, né, com a nossa qualidade que a gente está prestando. Eu falei, aí não. Então eu joguei a pressão do tempo para ele. Tem expertise, o advogado ele tem expertise, ele age como consultor muitas vezes ali, orientando o cliente a fechar ou a não fechar determinado negócio, a fazer ou não fazer. Isso é um plus que ele está dando, e o cliente paga mais por isso, para que o advogado faça isso. Então o advogado ele tem poderes. Eu falei alguns aqui, mas eu vou falar 7 poderes hoje. O advogado ele tem poder quando ele senta na mesa com o cliente. Não é só o cliente que tem, muitas vezes ele não conhece isso. Por quê? Porque ele não domina a arte de negociar. Ou ele vai achando que tem que baixar logo o preço quando o cliente começa a criar objeção, ou ele vai lá rígido e não baixa nada também. E aí começa a perder muito negócio. E não fecha, não fecha. Por que não fecha? Porque tu tem que conhecer da área comercial. Tu tem que conhecer sobre fechamento de contrato, tu tem que conhecer não só de prospecção, porque você prospecta, chega, mas você vai abordar. Como é que você vai abordar? Como é que você vai planejar uma reunião de negociação? Vou para uma reunião de contrato, o cliente vai fechar o meu contrato. Nem sempre
vai acontecer isso logo de frente. Então você tem que entender que pode vir objeções do outro lado. O cliente começou a conversa e surgem objeções, né? Ele não sabe de preço, ele não sabe ancorar o preço dele, ele não sabe trabalhar os benefícios, ele não sabe trabalhar a proposta de valor, e o que é a única solução para ele? Baixar o valor. E baixa. Por quê? Porque ele não tem poder de barganha. Ele não conhece o poder que ele tem. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, sobre negociação, na prática. O cliente senta com a gente, e muitas vezes até um cliente importante. O advogado vai para um cliente importante, ele nem ao menos planeja. E tem que planejar para fazer negociação. Tu vai passar, a tua proposta tem que estar bem elaborada, tu tem que conhecer o cliente, tu tem que conhecer tudo que está envolvido em volta dele ali, tu tem que apresentar assim, uma proposta bem estruturada, né? E uma boa oferta, ela vai envolver você apresentar os benefícios, a proposta de valor, você personalizar ali a necessidade do cliente, você dar ali também garantias e um CTA, que é a chamada para ação, o próximo passo. E ainda o follow-up, que é acompanhamento. E aí o cliente saiu da reunião, não fechou ali, acabou? Não acabou, não é assim, né? Eu vou acompanhar, eu vou entrar em contato com esse cliente. Agora o grande problema é, senta com o cliente, mas não sabe nada da área comercial. E a área jurídica não é suficiente para fechar contrato. O conhecimento que adquire na faculdade de Direito não tem nada a ver com a área comercial, com negociação. Negociação é outro mundo, outro negócio. E aí, por isso que muitos advogados até têm uma capacidade boa de prospectar o cliente, domina de marketing, também não é marketing. Aqui, quando eu falo de negociação, não é marketing. Conhece muitas vezes de marketing, conhece de prospecção, mas não domina fechamento de contrato, não domina negociação. Pode ser presencial, pode ser online, não importa. Você está de frente com o cliente, sentou, você tem que saber negociar. E é isso que vai fazer a diferença. E como é que eu vou negociar? Eu vou influenciar o cliente de acordo com a necessidade dele, a ele mudar a posição e tomar a decisão que eu quero. E o que é que eu quero? Que ele feche contrato nos meus termos. Isso é negociação. Fechar o contrato nos termos que a gente colocar. Vamos lá?